Amigos e amigas da TV Justiça, estamos aqui mais uma vez para o nosso último encontro da semana sobre princípios penais e tendência da política criminal. Princípios penais e política criminal. Na aula de ontem, nós vimos os princípios da criminologia e a importância desses princípios na construção de um direito penal constitucional, no estudo de um direito penal constitucional. Nós vimos também na aula de ontem, além dos princípios da criminologia, da resposta não contingente, do princípio da idoneidade, do princípio do respeito às autonomias culturais, do princípio do respeito, do princípio do primado da vítima e do princípio da exigibilidade social. Nós vimos também na aula de ontem o princípio da ofensividade. Vimos outros princípios penais na aula de ontem. Hoje é o nosso quinto encontro. Durante 4 encontros, nós trabalhamos com princípios penais explícitos e implícitos, mostrando a necessidade de interpretação de um direito penal conforme a Constituição. Hoje, nós vamos falar desses princípios na perspectiva das tendências da política criminal. E vamos tentar encerrar a aula de hoje traçando um direito penal, um modelo de direito penal compatível com o nosso Estado Democrático de Direito, que ainda está em construção, esse modelo de direito penal. Esse modelo de direito penal deve ser estudado, deve ser criticado. Nós temos que, a cada dia, buscar construir um direito penal mais consoante à proposta do legislador constituinte. Muito bem. Dentro dessa perspectiva de tendências da política criminal, correlacionando sempre com os princípios que nós vimos durante a semana, nós iniciamos a aula com um modelo existente atualmente na política criminal que se chama um modelo de direito de intervenção. O que seria esse direito de intervenção? Antes de mais nada, é importante verificar que a política criminal é o meio de se estudar como e quanto e qual é o limite de atuação do direito de punir do Estado. É através da política criminal que nós vamos identificar os bens jurídicos que merecem a tutela penal. É através da política criminal que nós vamos traçar a finalidade do direito penal no Estado Democrático de Direito. Então não podemos abrir mão da política criminal, correlacionando sempre política criminal, criminologia e dogmática penal, na proposta que nós traçamos aqui nesses encontros dessa semana. Muito bem, dentro dessa perspectiva, que tendência é essa que defende um direito de intervenção? A proposta de um direito de intervenção surge na doutrina do Hansemer, do alemão Friedrich Hansemer, que propõe um meio termo entre o direito penal e o direito administrativo para tutelar determinadas condutas que provocam danos ao meio ambiente, à ordem econômica. Portanto, o Hansemer tem uma proposta. Segundo o Hansemer, é uma forma de salvar o direito penal clássico, adotando esse direito de intervenção. O direito de intervenção, que é um meio termo entre o direito administrativo e o direito penal, não teria pena privativa. O direito de intervenção teria sanção pecuniária, teria sanção de multa, sanção de interdição no estabelecimento, e esse direito de intervenção, com essas sanções, ele não seria aplicado pelo judiciário, ele seria aplicado por cortes administrativas. Seria aplicado por cortes administrativas. Esse é o modelo de direito de intervenção defendido pelo Hansemer como forma, segundo ele, de salvar o direito penal clássico, já que a expansão desordenada do direito penal tem sido prejudicial ao próprio direito penal, diminuindo a sua importância. Então, uma forma de salvar o direito penal clássico seria através desse direito de intervenção, desse meio termo entre o direito penal e o direito administrativo, sem uso da pena privativa, com cortes administrativas. O judiciário não cuidaria dessas infrações, portanto, relacionadas ao meio ambiente e à ordem econômica. Muito bem. O português Figueiredo Dias, com o qual concordamos nesse ponto, faz severa crítica a essa proposta do Hansemer. Segundo ele, essa proposta nada mais é que uma forma de esvaziar o caráter subsidiário do direito penal, O direito penal já tem o princípio da subsidiariedade como limite à sua intervenção, como forma de se utilizar o direito penal somente em situações necessárias, somente quando outros ramos do direito não funcionam para solucionar o problema. Portanto, defender um direito penal de intervenção, como que é o alemão Hansemer, não é a melhor forma de salvar o direito penal clássico. O direito penal clássico pode ser muito bem salvo na perspectiva de interpretação
constitucional desse direito penal, com os princípios que nós vimos aqui nesses 4 dias e nesse último dia, que é o nosso 5º, que estamos aqui agora. Muito bem. Dentro dessa perspectiva de tendências da política criminal, além deste modelo de direito de intervenção, nós temos também, por força e influência da obra do Jesus Maria Silva Sanches, a denominada expansão do direito penal com as suas velocidades. Que expansão é essa do direito penal que tem sido constatada pelos estudiosos da política criminal? Ora, nós sabemos que o direito penal liberal, que surge lá com as revoluções burguesas do século XVIII, que naquele momento histórico surge defendendo a pena privativa de liberdade como uma forma de humanização do direito penal, em razão das penas atrozes, cruéis do antigo regime. Aquele direito penal que surge ali nas revoluções burguesas do século XVIII, atrelado ao princípio da legalidade, por influência das obras do Beccaria, do Feuerbach, princípio da legalidade esse, exarado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, de 1789, aquele direito penal que surge ali, ele se modificou, ele se expandiu, as relações sociais se modificaram, o desenvolvimento tecnológico fez com que surgissem novas infrações, surgissem novos bens jurídicos, novas ofensas, e o direito penal foi se expandindo. Portanto, de lá para cá, ninguém nega que o direito penal se expandiu, e nós não podemos negar que o direito penal vai se expandir mais ainda com o desenvolvimento tecnológico. Hoje nós falamos de crimes biocibernéticos, hoje nós falamos de crimes cibernéticos, hoje nós falamos de crimes contra o meio ambiente que não falávamos há 100 anos atrás, hoje nós falamos de crimes contra a ordem econômica, hoje nós falamos de diversos crimes, de diversas ofensas que surgiram em razão do desenvolvimento tecnológico. Então, não há como negar essa expansão do direito penal. A expansão do direito penal existe e continuará existindo. O que nós temos que estudar, o que nós temos que identificar é qual o limite dessa expansão. Como fazer com que essa expansão não esteja ofendendo um modelo principiológico constitucional. Muito bem. Dentro dessa ideia que nós estamos aqui trabalhando com vocês, nós entramos agora, portanto, nessa expansão do direito penal dentro do estudo das velocidades do direito penal. O Jesus Maria Silva Sanches, ele coloca a primeira velocidade do direito penal como a velocidade que existiu com a pena privativa de liberdade defendida ali naquele momento inicial da formação do Estado liberal. A pena privativa foi defendida ali como uma forma de humanizar o direito penal, já que o direito penal do antigo regime, o direito penal absolutista, o direito penal que existia antes não era um direito penal humano, não era um direito penal que se impedia dentro dele a violação da dignidade da pessoa humana, a violação da humanidade, a violação da legalidade. Esse direito penal ofendia princípios basilares do Estado. E, portanto, o surgimento do princípio da legalidade ali foi importante. E ali também surge, com a defesa da pena privativa de forma mais intensa, como forma única de humanizar o sistema, ali surge o direito penal de primeira velocidade, que é o direito penal da pena privativa sem mitigação das garantias processuais e político-criminais. Portanto, a primeira velocidade do direito penal é representada pelo direito penal da pena privativa de liberdade, que não admite relativização, que não admite mitigação das garantias processuais, que não admite relativização das garantias político-criminais. Esse é o direito penal de primeira velocidade que surge ali com o Estado liberal. Esse direito penal de primeira velocidade ainda existe, mas só que nós temos ainda um direito penal de segunda velocidade que surgiu depois. O direito penal de segunda velocidade corresponde ao direito penal das penas pecuniárias, corresponde ao direito penal das penas restritivas, na expressão utilizada aqui do Sanches, diferenciando pecuniárias de restritivas. Portanto, esse direito penal de segunda velocidade, ele é caracterizado pela mitigação, pela relativização das garantias processuais e político-criminais na sua aplicação. Portanto, segundo Jesus Maria Silva Sanches, enquanto no direito penal de primeira velocidade nós não tínhamos mitigação das garantias processuais na aplicação da pena privativa de liberdade, nesse direito penal de segunda velocidade nós passamos a ter mitigação das garantias processuais, mas um direito penal sem pena privativa de liberdade, o direito penal de segunda velocidade. Um direito penal com penas restritivas e pecuniárias. Muito bem, aqui nós temos que ter muito cuidado. Aqui nós temos que ter muito cuidado e nós vamos explicar com mais detalhe esse tema, não sem antes apresentar a oportunidade agora para uma pergunta dos presentes aqui. Olá, professor. Meu nome é Otávio,
eu sou advogado aqui em Brasília. Eu gostaria de saber se no Brasil existe o direito penal de segunda velocidade. Pergunta do Otávio é muito interessante. Se no Brasil existe o direito penal de segunda velocidade. Nós vimos que, com base na obra do Jesus Maria Silva Sanches, ele diz que a segunda velocidade do direito penal é representada pelas penas pecuniárias e restritivas, mas aplicadas em um modelo de relativização das garantias processuais, no modelo de relativização dos princípios político-criminais. Muito bem. No Brasil, o que nós temos que entender é o seguinte: existe o direito penal de segunda velocidade, mas não aplicado com relativização das garantias processuais e político-criminais, salvo na Lei 90/99, onde nós temos a possibilidade de transação penal, onde nós temos o instituto também de superdireito que se aplica a outros crimes, que é o artigo 89, que trata da suspensão condicional do processo. Salvo essas medidas da Lei 90/99, que são aplicadas, que são concordadas em um ambiente não processual, antes do recebimento da denúncia, salvo neste modelo, nós não podemos afirmar que no Brasil seja possível o direito penal de segunda velocidade, com a sentença condenatória judicial mitigando garantias processuais e político-criminais, mesmo que seja para aplicação de penas restritivas e pecuniária na classificação do Sanches, diferente do nosso Código Penal. Portanto, no Brasil, mesmo que o juiz vá aplicar uma pena privativa e em seguida substituir na forma do artigo 44, ele jamais vai admitir a relativização de garantias processuais. O contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal são inerentes ao processo penal brasileiro no modelo constitucional. Portanto, nós não podemos relativizar isso. Claro que nos institutos da Lei 90/99, para muita gente chamada de despenalizadores, nós podemos ter aplicação desse direito de segunda velocidade com essa relativização, mas essa relativização existe no ambiente pré-processual. Existe no ambiente pré-processual, antes do processo, porque mesmo a suspensão condicional do processo é oferecida pelo Ministério Público antes do recebimento da denúncia pelo juiz, na forma do artigo 89 da Lei 90/99. Muito bem, o direito penal de terceira velocidade, na expressão do Jesus Maria Silva Sanches, consagrada lá no seu livro Expansão do Direito Penal, traduzido pela editora RT, tá? O direito penal de terceira velocidade corresponde ao direito penal da pena privativa para os crimes contra o meio ambiente, contra a ordem econômica e com relativização das garantias processuais e princípios político-criminais. Com relativização das garantias processuais e princípios político-criminais, aplicando penas privativas para essas novas infrações contra o meio ambiente, contra a ordem econômica. Muito bem, novamente, aqui no Brasil, nós não podemos ter essa relativização. Salvo no ambiente da 90/99, em situações extras semelhantes, nós não podemos ter num processo penal essa relativização. Não é admitido, não podemos admitir isso no modelo constitucional que nós temos. Esse é um modelo que pode estar existindo em outros países. A aplicação da pena privativa em sanções contra a ordem, em crimes contra a ordem econômica e em crimes ambientais. No Brasil, nós não podemos aceitar essa relativização. Muito bem. Atenção, esse modelo de terceira velocidade para o Jesus Maria da Silva Sanches, ele também aparece na perspectiva do direito penal do inimigo. Ele também aparece na perspectiva do direito penal do inimigo. Portanto, a terceira velocidade do direito penal também estaria na perspectiva do direito penal do inimigo, e direito penal esse do inimigo que nós vamos estudar a partir de agora. Muito bem. Em que consiste o direito penal do inimigo, que seria até espécie de direito penal de terceira velocidade? O direito penal do inimigo é um tema polêmico, é um tema que vem ganhando espaço na doutrina nacional, é um tema que vem ganhando espaço em alguns estados democráticos no ambiente da Europa e também da América do Norte. Muito bem. O direito penal do inimigo, ganhou espaço modernamente após a obra do Inter Jacobs de 1985. A obra do Jacobs de 1985, quando pela primeira vez ele escreveu sobre direito penal do inimigo. Em 1985, quando o professor Jacobs escreveu sobre direito penal do inimigo, segundo Luiz Greco, ele estava apenas anunciando o direito penal do inimigo.
ele estava apenas sendo um arauto do direito penal do inimigo. Ele não estava, naquele momento, defendendo o direito penal do inimigo. Ele estava só anunciando o que já existia, mas não defendendo o direito penal do inimigo no seu mérito. Muito bem. A partir de 1985, quando escreve pela primeira vez sobre o direito penal do inimigo, o Jacobs trabalha com a perspectiva filosófica, com a perspectiva do Hobbes, com a perspectiva do Kant. Para o Jacobs, esse negócio de direito penal do cidadão ser diferente do direito penal do inimigo não é coisa nova. Isso já é coisa antiga. Na própria filosofia do Hobbes, nós encontramos isso, segundo o Jacobs, quando o Hobbes trata do réu traidor do Estado, que deve ser visto como inimigo, do réu de alta traição, que deve ser visto como inimigo, e, portanto, merece um direito penal diferente do direito penal do cidadão, segundo o Jacobs. Segundo o Jacobs também, o próprio Kant, quando tratou do sujeito que renunciava completamente à possibilidade de reintegração no meio social, no modo de viver da sociedade, que deveria ser tratado também como inimigo. Portanto, o Jacobs, lá em 1985, já afirmava que esse negócio de direito penal do cidadão e direito penal do inimigo é coisa antiga, não é coisa nova. É claro que nós podemos acrescentar aqui, como faz o Jesus Maria Silva Santos, que o próprio Folitz, em um momento da sua carreira jurídica, escreveu sobre a possibilidade de aplicação de medida de segurança para o imputável de alta periculosidade. Não estou falando do inimputável, não. Estou dizendo o imputável de alta periculosidade. É claro que essa história de direito penal do inimigo, portanto, não era tão nova. Mas diante das ideias do Jacobs de 1985, ela ganhou espaço. E a partir de 2000, o Jacobs continuou escrevendo sobre o tema, e agora, segundo Luiz Greco, no seu artigo recente publicado na editora RT, Revista Brasileira de Ciências Criminais, número 56, de 2005, o chamado Direito Penal do Inimigo, Revista da RT de Ciências Criminais, número 56, de 2005, o próprio autor Luiz Greco, ao tratar desse tema, ele diz que a partir agora do novo milênio, o Jacobs não está sendo mais um arauto do direito penal do inimigo, mas parece que incorporou o direito penal do inimigo e está defendendo realmente o direito penal do inimigo. Inclusive, na sua obra, traduzida pela editora Livraria do Advogado, em conjunto com o Meliar, tradução do André Luiz Calegari e outro autor, o Jacobs já afirma, Livraria do Advogado, com base no 11 de setembro, a necessidade de termos um direito realmente penal do inimigo, um direito penal do cidadão. Muito bem. O que caracteriza uma pessoa como inimigo da sociedade, não merecedor de um direito penal do cidadão? Nós temos diversas expressões. Nós temos a expressão de que o que caracteriza uma pessoa como inimigo da sociedade é a habitualidade criminosa. É o não querer se comportar dentro do padrão exigido por um Estado democrático de direito para que possa ter uma convivência social harmônica. Ou na expressão do Jacobs, o inimigo é aquele que não oferece expectativa cognitiva positiva acerca do seu comportamento no meio social. O inimigo é aquele que não oferece expectativa cognitiva positiva acerca do seu comportamento no meio social. Essa pessoa não merece ser tratada como cidadão, mas sim como inimigo. E ao inimigo, nós podemos, inclusive, mitigar, relativizar garantias constitucionais. Ao inimigo, nós podemos relativizar garantias constitucionais. Olha a importância desse tema, prezado amigo e prezada amiga. Olha a importância desse tema. O direito penal do inimigo, defendido por um autor renomado, e não somente por ele, mas por outros, entende que determinadas pessoas não merecem o status de cidadãos e, portanto, nós podemos mitigar garantias processuais, constitucionais e materiais. Nós podemos, inclusive, antecipar a punição sem um devido processo, porque para essas pessoas o processo é de guerra, o processo não pode ser um devido processo legal. Nós temos que antecipar, porque do inimigo nós não sabemos o que vem de ruim, já que ele não oferece expectativa cognitiva acerca do seu comportamento no meio social. Já o cidadão, segundo Jacobs, o cidadão merece o direito penal dele, cidadão.
O direito penal que obedece às garantias processuais, os princípios da política criminal, porque o cidadão tem o direito de se arrepender, conforme ensina o Jacobs. O cidadão comete crime de maneira eventual. Ele não é um criminoso profissional. Ele não é um criminoso que comete crimes de forma habitual contra a sociedade, crimes sexuais, crimes de terrorismo, crimes de genocídio. O cidadão é um sujeito que comete um crime eventual, ele não vive do crime. Ele merece o direito penal do cidadão, porque ele tem o direito de se arrepender. Já o inimigo é um não pessoa, expressão do Jacobs, é um indivíduo que merece um direito penal sem as garantias condicionais. Gente, diante da ameaça terrorista existente no mundo, essas ideias do direito penal do inimigo têm florescido. Mas elas não têm sido defendidas somente para o suspeito de terrorismo, mas também para aqueles que são traficantes, que praticam crimes sexuais, que estão envolvidos no ambiente de uma criminalidade organizada, que praticam tráfico, crimes sexuais, ambiente de criminalidade organizada, que praticam terrorismo. Portanto, o direito penal do inimigo, conforme ensina o Jesus Maria Silva Sanches, é um clamor da sociedade. Infelizmente, é um clamor da sociedade, porque os fatos têm acontecido e, aparentemente, em muitos estados que se diziam estados democráticos de direito, nós temos visto surgir regras de direito penal do inimigo. Recentemente, nos Estados Unidos, nós vimos o Congresso autorizando a prática de tortura, submersão em água, deixar acordado por diversos momentos para quem fosse suspeito de terrorismo. Portanto, e se o suspeito não for culpado? Não tem problema, é o direito penal do inimigo, é uma exigência. Portanto, diante dessa situação, infelizmente, as garantias condicionais têm sido mitigadas em países respeitáveis, por força dessa ideia do direito penal do inimigo, que, segundo Luiz Regis Prado, em artigo recente publicado na Carta Forense, aquele jornal da Carta Forense, em entrevista ao grande autor Luiz Regis Prado, ele disse que o direito penal do inimigo, ele não existe num código, ele existe em dispositivos isolados, em cada país, e países democráticos. Porque os países que são ditadura, a gente nem precisa falar de direito penal do inimigo. A ideia de direito penal do inimigo, portanto, é uma ideia que não corresponde a um modelo de direito penal constitucional nos modos que conhecemos. Para o inimigo, portanto, nós podemos antecipar a punibilidade. O inimigo é um não pessoa, é um indivíduo. Ele não merece as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Essas ideias do direito penal do inimigo têm crescido, têm ganhado espaço. E aí a pergunta que nós fazemos é compatível o direito penal do inimigo com a Constituição da República Federativa do Brasil? Nós poderíamos adotar o direito penal do inimigo aqui, com a Constituição que nós temos? Nós poderíamos admitir prática de tortura, já que nós temos vedação constitucional e temos a Lei 9455. Nós poderíamos admitir a mitigação de garantias processuais, a antecipação da punibilidade, sem devido processo, por suspeita de ser inimigo, no modelo de um direito penal do autor. É claro que cada país tem as suas razões para a adoção do direito penal do inimigo, nós não estamos contestando isso. Mas nós temos que enfrentar esse problema também à luz da Constituição. Não sabemos qual seria a reação se tivéssemos problemas semelhantes a países europeus, aos Estados Unidos, na questão da ameaça terrorista. Mas nós não podemos deixar de dizer que o direito penal do inimigo é totalmente incompatível com o modelo constitucional que nós temos hoje, na nossa visão. Muito bem, vamos então, nessa perspectiva, ver uma opinião sobre ideias relacionadas ao direito penal do inimigo colhidas pela TV Justiça. Tortura no mundo inteiro, um ato reprovável. Eu acho que a polícia moderna, ou a polícia desde que existiu, deveria agir da seguinte forma: contra a violência, inteligência, e não força bruta. Tortura jamais. Temos vários exemplos no mundo e no Brasil de que isso não funciona. Muito bem. O telespectador estava falando sobre a possibilidade, portanto, ou não, do uso da tortura na apuração de um fato criminoso. Se isso seria possível ou não. Se fosse a única solução para descobrir o fato criminoso, seria possível ou não. Dentro do modelo constitucional que nós adotamos hoje, que nós temos na Constituição da República Federativa do Brasil, não é possível a
o uso da tortura, mesmo porque, não só por força da Constituição, que veda a tortura no seu artigo 5º, inciso 3º, não só por força da Lei 9455, mas por força de tratados que o Brasil é signatário, onde se obrigou a reprimir a tortura. Nós teríamos que mudar o nosso modelo constitucional com revolução para admitir o uso da tortura em investigação criminal. A tortura não é admitida. Não podemos defender aqui um direito penal do inimigo, com mitigações que têm sido notadas em alguns países, em alguns estados democráticos. Muito bem. Dentro dessa visão, portanto, avançamos para os demais temas que envolvem as tendências da política criminal. O próximo tema, que envolve as tendências da política criminal, após termos visto o direito de intervenção, após termos visto a expansão do direito penal, com o direito penal de primeira, de segunda e de terceira velocidade, após termos visto o direito penal do inimigo, que tem ganhado força, por força do problema e da ameaça terrorista principalmente, adentramos agora na seguinte ideia: neorretribucionismo, abolicionismo e direito penal mínimo. São correntes de política criminal, que nós temos notado com maior acentuação em determinados estados, determinados países e com menor em outros. Qual seria o modelo adequado? Então vamos lá. O que pregam os neorretribucionistas ou os retribucionistas atuais? O que pregam? O Zaffaroni vai tratar como retribucionistas ou neorretribucionistas na expressão de outros doutrinadores, significando uma forma nova de retribuição, de modelo retributivo do direito penal em relação àquele modelo que existiu no passado. Muito bem, os neorretribucionistas pregam que o direito penal da pena privativa, aplicado de forma célere e com penas altas, resolve o problema da criminalidade. Porque, afinal de contas, o crime nada mais é do que uma opção racional econômica do delinquente. Se o crime é uma opção racional econômica do delinquente, se justifica, portanto, na visão neorretribucionista de política criminal, que caso seja investigado, caso seja processado e haja prova da autoria e da materialidade, ele receba uma pena exemplar, uma pena nos moldes de uma prevenção geral negativa, uma pena com a finalidade de prevenção geral negativa e prevenção especial negativa, somente com caráter negativo, dentro de um ambiente denominado de lei e ordem. Os neorretribucionistas, portanto, acreditam no direito penal severo como solução para o problema da criminalidade, como solução para os problemas penais, como meio de tutelar adequadamente todos os bens penais, como meio de evitar a prática de crimes. Muito bem, nós vemos esse modelo neorretribucionista em várias leis de estados dos Estados Unidos da América do Norte, norte-americanos. Tá? Nós percebemos lá em alguns estados esse modelo neorretribucionista com penas perpétuas, com pena de morte, com penas severas, e nós podemos constatar que isso por si só não resolve o problema da criminalidade. Na expressão do Klaus Roxin, na sua obra Estudos de Direito Penal, da editora Renovar, tradução Luiz Greco, o direito penal da pena privativa vai existir enquanto houver ser humano. Ser humano desajustado, houve e haverá em toda a sociedade. E teremos necessidade de um direito penal da pena privativa, porque a sociedade não descobriu um mecanismo melhor para amenizar problemas que envolvem a tutela dos bens jurídicos mais relevantes da sociedade. Muito bem. Então, os neorretribucionistas acreditam em um direito penal forte, severo, com penas altas para solucionar o problema da criminalidade. O que pensam os abolicionistas? O que pensam os abolicionistas, capitaneados pelo professor holandês, falecido recentemente, Luc Usman? O que pensam os abolicionistas, capitaneados por esse professor da Universidade de Roterdã, na Holanda? O Usman, quando foi escrever sobre essa sua visão abolicionista, ele trabalhou com alguns critérios empíricos que muitas vezes são de difícil combate. É difícil combater alguns critérios empíricos com os quais o Usman trabalhou. Muito bem. Ao tratar do abolicionismo, ele iniciou com o estudo da pena privativa. A pena privativa tem realmente funcionado? A pena privativa tem prevenido a criminalidade? A pena privativa tem diminuído o número de crimes? A pena privativa tem ressocializado? A pena privativa tem reintegrado o delinquente após 200 anos de Estado liberal?
qual é o resumo e o resultado da pena privativa de liberdade? Dentro dessa perspectiva inicial, ele inicia seus estudos, tá? Que aqui no Brasil nós temos seus estudos na obra Das Penas Perdidas, tradução da Maria Lúcia Caram, editora Luan, Rio de Janeiro, 1993. Temos também artigos do USMA na obra Curso Livre de Abolicionismo Penal, da editora Revan, publicado recentemente. E aí ele continua seus estudos, melhor dizendo, da seguinte forma: o crime na sociedade organizada, o conceito de crime deve ser abolido, deve ser extinto. É assim que pensa o USMA, porque a sociedade organizada conseguirá resolver os conflitos hoje de índole penal com outros mecanismos. Segundo o USMA, a infração penal não tem, no critério do ponto de vista ontológico, nada de diferente da infração civil e administrativa. Essa visão que nós temos da infração penal como a infração mais grave, segundo o USMA, decorre de influência da mídia, de influência que nós recebemos, e influência essa que faz com que nós tenhamos uma visão preconceituosa de alguém que comete uma infração penal, em detrimento de alguém que comete uma infração administrativa ou a infração civil. E segundo o USMA, problemas de ordem civil, como problemas do direito de família, podem trazer consequências, inclusive, mais severas do que problemas penais que envolvem a criminalidade, por exemplo. Muito bem. Com base nessas ideias, ele trabalha que, lá na Holanda, algumas vítimas de crimes sexuais, a punição para os autores foi uma punição de multa, e a punição foi uma punição de multa e proibição de se aproximar das casas das respectivas vítimas. Além disso, ao continuar na sua obra, ele diz que nós podemos sim ter mecanismos diferentes do direito penal, que o direito penal deve ser abolido, o direito penal todo deve ser abolido, e nós devemos resolver os conflitos hoje penais de outra forma, fora do direito penal. Devemos resolver com conciliação, devemos resolver com ação coletiva de indenização, devemos resolver de forma conciliatória com outros mecanismos extrapenais. As ideias do USMA devem ser vistas sob duas perspectivas. Primeiro, quando ele trabalha com dados empíricos sobre a pena privativa de liberdade, ele tem razão. Nós não temos como negar o fracasso da finalidade da pena privativa de liberdade. Quem disser o contrário está mentindo. A não ser a finalidade de prevenção especial negativa, nós temos essa sim na pena privativa de liberdade. Durante o tempo em que o condenado fica encarcerado, ele não pode sair dali para cometer crime lá fora, embora possa cometer lá dentro. Então, nós temos que reconhecer que a pena privativa, realmente, ela tem alguns defeitos. Mas aqui, nós temos que entender a outra perspectiva. As soluções apresentadas pelo USMA de abolir o direito penal são utópicas. Não temos como abolir o direito penal da pena privativa. O direito penal da pena privativa é um mal necessário. E aqui nós concordamos com o Roxin. É um direito penal que vai existir enquanto houver ser humano desajustado. E isso existiu e existirá em toda a sociedade. Nós temos necessidade hoje da pena privativa na tutela dos bens jurídicos principais da sociedade. Não temos dúvida disso. A sociedade reclama a sua aplicação, mas essa aplicação deve ser vista dentro de um ponto de vista de um direito penal constitucional, da subsidiariedade, da intervenção mínima, sob pena de fazermos um direito penal desproporcional, seja pelo excesso, seja pela insuficiência da pena. Muito bem. A terceira perspectiva da política criminal, nesse momento agora que nós estamos vendo, de neorretribucionismo, abolicionismo, é a perspectiva do direito penal mínimo. Direito penal mínimo que tem sido, muitas vezes, mal interpretado pelos operadores do direito penal. O direito penal mínimo não significa impunidade. A visão de direito penal mínimo, a visão garantista, é uma visão de direito penal consoante às garantias constitucionais. Os bens jurídicos mais importantes devem, sim, ser tutelados pelo direito penal. É assim que pensam os maiores doutrinadores atuais, assim que pensam os doutrinadores atuais, quase todos, defensores de um direito penal mínimo. Defender um direito penal mínimo é defender um direito penal compatível com o modelo condicional atual que nós temos. Defender um direito penal mínimo não significa defender impunidade. Quem faz uso do direito penal mínimo com a bandeira da impunidade está enganado. O direito penal, mesmo na corrente do direito penal mínimo, deve existir, inclusive com a pena privativa quando for necessário. Mas esse direito penal, na visão do direito penal mínimo, ele deve estar ancorado em três características. Quais são elas? A primeira característica é a característica da descriminalização, onde não há necessidade de intervenção do direito penal.
A primeira característica é a característica da descriminalização, onde não houver necessidade de intervenção do direito penal. Nós vislumbramos isso recentemente no Brasil com a revogação dos crimes de sedução, com a revogação do crime de adultério, dos crimes de sedução, do crime de adultério, do rapto consensual. Nós vimos isso no Brasil. Portanto, uma descriminalização onde não há necessidade do direito penal. A segunda característica do direito penal mínimo é a característica da despenalização. A característica da despenalização, nós vimos recentemente no artigo 28 da Lei 11.343, que não retirou o caráter criminógeno do fato, como disse o Supremo no informativo 456, mas o artigo 28 da Lei 11.343, que substituiu o 16 da 6368, ele trouxe ali uma despenalização, ele atenuou a resposta estatal. Onde havia pena privativa, entendeu o legislador que nós podemos punir, mesmo no campo criminal, com outras sanções não privativas. Isso é modelo de um direito penal mínimo. Nós também entendemos que a terceira característica do direito penal mínimo é a característica da diversificação. A diversificação é uma característica do direito penal mínimo. Significa que determinadas situações não vão exigir, mesmo no campo penal, um processo e uma condenação. Podem ser solucionadas com a transação penal, com a suspensão condicional do processo. Portanto, as ideias da Lei 9099 de 1995, tá? Elas são compatíveis com essa diversificação pregada pelo direito penal mínimo. Quem compreende o direito penal mínimo como sinônimo de impunidade, que agora a sociedade está insegura, está equivocado. O crime contra a vida tem que ser punido com pena privativa de liberdade. O crime de roubo tem que ser punido com a pena privativa de liberdade. O estupro, o atentado violento ao pudor e assim por diante. Vários crimes graves que ofendem a integridade física, corporal, liberdade sexual. Não se pode negar isso no Estado Democrático de Direito. Isso é compatível com o modelo constitucional. Muito bem. Após essa visão de direito penal mínimo, após essa visão de neorretribucionismo, após essa visão de abolicionismo, nós perguntamos neste exato momento, é possível dizer que o modelo constitucional nosso é neorretribucionista, de direito penal, de princípios penais que nós vimos nesses 4 encontros passados e estamos correlacionando hoje? É possível dizer que o nosso modelo penal é um modelo penal abolicionista? É um modelo penal de direito penal mínimo? É um modelo penal neorretribucionista? São correntes, são perspectivas da política criminal que revelam divergências no campo doutrinário, no campo jurisprudencial. Tem diversos operadores do direito que pensam o direito penal na forma do direito penal mínimo. Tem diversos operadores do direito que pensam o direito penal na forma do direito neorretribucionista, na forma do retribucionismo. Diversos operadores do direito. No Congresso Nacional, na elaboração das leis, nós temos deputados que pensam com a visão neorretribucionista, temos deputados que pensam com a visão do direito penal mínimo, temos parlamentares em um em outro sentido. Então nós temos divergências. Agora é certo dizer que da perspectiva doutrinária, a corrente do direito penal mínimo é muito mais poderosa do que a corrente neorretribucionista, porque parece que essa corrente do direito penal mínimo, e aqui nós manifestamos também nesse sentido, ela guarda mais correlação com os princípios constitucionais. Isso não significa utilizar dessa argumentação para fazer discurso em nome da impunidade. Isso não significa usar essa argumentação para fazer discurso em nome da abolição do direito penal, mas sim numa visão de direito penal consoante os princípios constitucionais, numa visão garantista do direito penal, que vai ser condenação para quem tem que ser condenado, que vai ser absolvição para quem tem que ser absolvido, dentro das regras, das balizas da Constituição da República Federativa do Brasil. Não podemos negar isso. A outra pergunta que se faz, é uma pergunta que nós já elaboramos para, já indo caminhando para o final, né? É a pergunta que, dentro da perspectiva da política criminal, tem que ser solucionada, porque tem muito confronto doutrinário sobre esse tema. E tem muito confronto jurisprudencial sobre esse tema. A pergunta é, nós hoje, atualmente no nosso país, na aplicação do direito penal, por parte da jurisprudência, por parte da defesa doutrinária do direito penal, na interpretação dogmática do direito penal, qual o modelo que nós temos hoje de direito penal?
o modelo de direito penal hoje, na perspectiva dogmática, na perspectiva doutrinária e na perspectiva jurisprudencial, ele é um modelo finalista, ele é um modelo funcionalista, ele é um modelo neocantista, ele é um modelo que não é nada disso. Nós temos que responder essa pergunta, porque essa pergunta vai direcionar a nossa operação com o direito penal, vai direcionar o nosso dia a dia com o direito penal, seja para o estudante de direito, seja para o juiz, seja para o delegado, seja para o promotor, seja para o procurador. Portanto, nós temos que responder essa pergunta, a pergunta que vai guiar a operação diária do direito penal. O nosso modelo é um modelo finalista ou o nosso modelo é um modelo funcionalista? Muito bem, nós sabemos que os sistemas penais foram formados, a partir do final do século XIX, esses sistemas penais que nós conhecemos como sistema penal causal clássico, final do século XIX, início do século XX. No início do século XX temos o sistema penal neoclássico e depois nós tivemos na década de 30 o sistema finalista, tivemos também o sistema da teoria social da ação, tivemos também o sistema funcionalista. O que nos interessa neste momento é dizer, o nosso sistema atual é finalista ou é funcionalista? Sabemos que a reforma operada em 1984 pela Lei 7.209 introduziu o finalismo aqui entre nós. Finalismo esse que já existia em obras. O João Mertieri já havia tratado do tema na década de 70, numa obra de parte especial, já defendia finalismo. No início da década de 80, antes da reforma penal, o Fragoso escreveu obra de parte geral defendendo o finalismo e, sabiamente, o Fragoso não acatou a ideia de culpabilidade de caráter do Weltzell, que foi, com certeza, uma mancha na sua carreira jurídica com devido respeito. Mas, em 1984, nós tivemos a defesa aqui e a introdução entre nós do finalismo, segundo muitos, na reforma da parte geral de 1984, embora não tenha sido ali um finalismo absoluto, mas um finalismo mitigado, como, por exemplo, no artigo 20, parágrafo 1º, que adotou a teoria limitada da culpabilidade ao invés da teoria extremada, que era pregada pelo Weltzell. Então, nós adotamos o finalismo. Mas já tinha, em outros locais, a defesa do funcionalismo. E são sistemas completamente diferentes na perspectiva de interpretação do direito penal. Um é mais dogmático, o outro é mais axiológico. Um só permite juízo de valor na realidade concreta do fato, o outro permite juízo de valor fora dessa realidade, limitado pelos princípios condicionais. Enquanto o finalismo é ontológico, para muitos, é um sistema dogmático, é um sistema que retornou em alguns aspectos ao modelo positivista que influenciou o causalismo clássico. Para outros, o funcionalismo é a salvação, é a reforma, é a revolução coperniana no direito penal. Para outros, o funcionalismo é um sistema axiológico valorativo que permite soluções concretas mais justas, desvinculadas dos dogmas, da letra seca da lei, atrelado ao modelo político-criminal constitucional, que estuda a finalidade do direito penal no primeiro momento, que busca aplicar o direito penal de acordo à sua finalidade e não de acordo aos dogmas. Não vamos ser escravos de dogmas. Muito bem. Essa é a perspectiva de defensores de um lado, defensores do outro. A maioria da doutrina brasileira ainda se vincula ao finalismo. Mas os doutrinadores mais novos já têm falado em um funcionalismo. No campo doutrinário, nós temos divergência já entre finalistas e funcionalistas. Para muitos, é injustiça dizer que o finalismo é um sistema ontológico puro. Segundo Luiz Regis Prado, o finalismo não é um sistema ontológico puro. O finalismo é, sim, um sistema axiológico. O exemplo disso é o princípio da adequação social. E, nesse ponto, nós concordamos com ele. Não podemos ignorar que, no momento em que o Hans Weltzell desenvolveu o sistema finalista, ele tinha que romper com aquele subjetivismo acentuado e exagerado que existia no neocantismo. E, portanto, ele tinha que fazer um sistema mais seguro. Um sistema que representasse segurança jurídica, um sistema que atrelasse o juiz à lei, já que no modelo neocantista o juiz poderia fazer subjetividades fora da lei, exageradamente. Era um sistema da dupla perspectiva, do dualismo metodológico, do dever ser totalmente afastado do ser, totalmente afastado da realidade. Esse era o sistema neocantista. Portanto, o Weltzell tinha que fazer um sistema seguro, e ele fez um sistema excelente. Embora muitas críticas são feitas ao sistema finalista na perspectiva do crime culposo, na perspectiva da omissão culposa, mas não podemos negar que como sistema foi um sistema que avançou e é um sistema que ainda pode ser aplicado hoje
no modelo de um direito penal do Estado Democrático de Direito, basta mitigá-lo com os princípios constitucionais. Essa é a nossa visão. Não acreditamos que a adoção por completo do funcionalismo racional teleológico do Roxin, que busca a finalidade do direito penal, tutela dos bens jurídicos principais, mas que se afasta por completo dos dogmas, deixando o juiz só com os limites dos princípios político-criminais. Não acreditamos que esse funcionalismo racional teleológico seja a solução para todos os problemas do direito penal. Não acreditamos também que o funcionalismo sistêmico do Jacobs, que trabalha com a perspectiva de expectativas na sociedade, expectativa normativa é o objetivo do direito penal, garantir a expectativa normativa positiva, a valorização da própria norma. O Jacobs não trabalha com o bem jurídico como modelo de tutela do direito penal. Não acreditamos também que esse seja a solução para o direito penal. Acreditamos, sim, na possibilidade de ainda utilizarmos o finalismo, mitigando-o com avanços do funcionalismo, com avanços da imputação objetiva, com avanços de modelos mais valorativos, afastando-nos dos dogmas, quando os dogmas representarem injustiça no caso concreto, e interpretando com princípios político-criminais, com princípios constitucionais, mas, todavia, fazemos a ressalva. A segurança jurídica jamais deve ser esquecida, porque em muitos julgados que nós temos visto é que fatos semelhantes são solucionados de forma diferente. Fatos semelhantes não podem ter soluções de forma diferente na perspectiva de um tribunal constitucional, no mesmo momento histórico. Isso não justifica, porque a sociedade não mudou. No mesmo momento histórico, se chegam fatos semelhantes, como o uso de drogas por militar em serviço, nós temos que ter uma só solução, seja para afastar o princípio da insignificância, que é a nossa opinião, seja para manter o princípio da insignificância. O que não pode haver é insegurança jurídica, é imprecisão conceitual, que muitas vezes tem existido em alguns julgados. Portanto, nessa perspectiva, acreditamos em um direito penal ainda vinculado ao sistema finalista, mas mitigado por avanços do funcionalismo, mitigado na forma de afastar a prevalência dos dogmas, na forma de correlacionar esses princípios constitucionais que possibilitam fazer uma filtragem do direito infraconstitucional, mas dentro da perspectiva da tutela dos bens jurídicos principais, da necessidade ainda de um direito penal da pena privativa, de uma interpretação coerente do direito penal em busca de segurança jurídica, sem interpretações divergentes em situações fáticas iguais que provocam liberdade para uns e segregação para outros. Portanto, é nesse modelo que acreditamos. Nesses 4 encontros, nós trabalhamos com os princípios penais e trabalhamos com essa perspectiva da política criminal, acreditando, portanto, neste modelo de um direito penal vinculado à Constituição Federal, mas sem abrir mão. O finalismo não é impedimento para adotar um direito penal constitucional, como pensam muitos, acreditando que o funcionalismo é a salvação. Não é. O direito penal é um mal necessário, que vai continuar existindo numa sociedade onde nós temos seres humanos desajustados, que não querem cumprir as regras sociais de convivência, na expressão do Klaus Roxin, nos seus estudos de direito penal da editora Renovar. Muito bem, nessa perspectiva, partimos agora para o resumo da aula de hoje. A aula de hoje, no seu resumo, é um resumo mais longo, porque é o resumo dos 5 encontros. Nos nossos 5 encontros dessa semana, nós trabalhamos com os princípios penais e com a política criminal. Se fôssemos dar um título mais longo, teria sido Princípios Penais e Tendências da Política Criminal. Nós trabalhamos com vários princípios explícitos e implícitos: legalidade, insignificância, culpabilidade, intervenção mínima. Trabalhamos com os princípios da confiança, da materialização do fato, da ofensividade, da responsabilidade pessoal, vários princípios, inclusive princípios da criminologia, para o estudo de um direito penal coerente na forma de limitar o ius puniendi estatal, na expressão do Alessandro Barrato. Trabalhamos aqui com o princípio da resposta não contingente, trabalhamos aqui com o princípio do primado da vítima, da idoneidade, da exigibilidade social. Trabalhamos com diversos princípios e, no final, fechamos com as tendências da política criminal e uma correlação com os princípios constitucionais. Qual o modelo atual? É um modelo de direito penal ou de direito de intervenção, que seria um meio termo entre o direito penal e o direito administrativo na proposta do Hansmann? É um modelo abolicionista para excluir o direito penal? É um modelo neo-retribucionista? É um modelo abolicionista? É um modelo do direito penal mínimo? É um modelo do direito penal do inimigo? Vimos que o modelo correto é um modelo de um direito penal constitucional, que não significa a adoção de finalismo, que não significa a adoção de funcionalismo.
mas mostramos que é possível trabalhar com o próprio sistema finalista, que para nós tem algumas vantagens em relação ao funcionalismo, para não corrermos o risco de retorno ao neocantismo, ao risco de retorno àquela subjetividade que existiu no passado. É possível mitigarmos o dogmatismo do finalismo com os princípios políticos criminais. Essa é a nossa conclusão. Foi um prazer trabalhar com vocês todos esses dias aqui. Essa aula vai estar lá no site da TV Justiça, tá? www.tvjustiça.jus.br. Lá vocês poderão baixar essa aula e nós temos certeza que essas aulas vão contribuir para a formação de uma perspectiva crítica acerca de um modelo de direito penal constitucional. Muito bem, era isso que tínhamos a dizer. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.